Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo tranquilo? Aqui é o Breno Meira, professor de Física do canal Tudo Enem, e eu queria levar um papo com vocês rapidinho sobre um tópico que é muito cobrado na prova do Enem. Então, galera, a gente sabe que um dos tópicos mais cobrados na prova de Física aborda a eletricidade, não é isso? E a eletricidade, o estudo dos circuitos elétricos, se enquadra nas habilidades que estão dentro da competência de área 2 das ciências da natureza, que diz identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos, né? As três habilidades que estão dentro dessa competência são dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano, relacionar informações para compreender manuais de instalação ou utilização de aparelhos ou sistemas tecnológicos de uso comum, e por último, selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para comparação de materiais e produtos, tendo em vista a defesa do consumidor, a saúde do trabalhador ou a qualidade de vida. No caso, o que eu quero trabalhar com você está mais relacionado com as duas primeiras habilidades dessa competência. Galerinha, qual que é a ideia que eu quero trabalhar com vocês? Então, imagino que nós temos aqui um circuito simples, tudo beleza? Esse circuito simples ele é composto por uma lâmpada, que é uma resistência elétrica, nós temos uma bateria e nós temos um interruptor. A partir do momento em que nós ligarmos esse interruptor, né, a chave geral do meu circuito, a gente sabe que começa a passar uma corrente elétrica pelo circuito. Essa corrente ela vai seguindo aqui e ela passa na minha resistência, que é a minha lâmpada, fazendo com que essa lâmpada esquente. Consequentemente, ela vai começar a emitir luz, tudo beleza? Essa corrente elétrica continua percorrendo o circuito, volta na bateria, pega mais um bocado de energia e tudo mais. A ideia toda é o seguinte: o que a gente precisa entender para montar um circuito e fazer e conseguir dimensioná-lo de forma coerente, né? Essa corrente elétrica ela não pode atingir quaisquer valor. Por quê? Quando a corrente elétrica atinge um valor muito alto, você tem uma sobrecarga no seu circuito, que pode fazer com que ele aqueça demais e, consequentemente, se ele aquecer demais, você pode derreter os fios, pode pegar fogo, pode causar uma série, muito grande de contratempos e até mesmo uma catástrofe. Então é interessante que nós saibamos dimensionar esse circuito de forma que os fios, sejam suficientes para suportar esse valor de corrente elétrica utilizado pela sua lâmpada, e também usar dispositivos capazes de poder proteger o seu circuito. Os dispositivos capazes de proteger o circuito são os famosos fusíveis, fusíveis, e nós temos também as chaves gerais, ou então chamadas popularmente de disjuntores. O que é que fazem os fusíveis e os disjuntores? Ambos são limitados por um valor máximo de corrente que ele suporta, e cada um reage de uma maneira diferente. O que é que isso quer dizer? Você tem um fusível e vamos imaginar que esse fusível é um fusível de 5 ampere, ok? Ampere, vocês lembram muito bem, é uma unidade de corrente elétrica. Então um fusível que ele é feito como sendo um fusível de 5 ampere, ele permite a passagem de corrente até 5 ampere. Se a corrente extrapolar o valor de 5 ampere, esse fusível ele vai queimar e ele vai abrir o seu circuito. Para que ele faz isso? Para evitar que haja uma corrente elétrica muito grande, o seu circuito aqueça demais, estrague o seu aparelho, pegue fogo na fiação e coisas do tipo. O disjuntor ele faz a mesma coisa, só que o disjuntor, ao invés de ele queimar, ele simples e puramente desarma. Então, se você tem um disjuntor de, vamos ver aqui, 15 ampere, isso quer dizer o seguinte: correntes até 15 ampere passam pelo disjuntor. Mais do que isso, vai acontecer de essa chavinha aqui, ela vai mudar de posição e ela vai desarmar, que é aquela chavinha que sempre desarma quando você tá lá tomando um banho sozinho em casa, todo ensaboado, que não sei o que, a chave vai, desarma e você fica lá tomando um banho gelado naquele desespero todo, tá beleza? Então, fusíveis e disjuntores são aparelhos de proteção que limitam o valor máximo de corrente que o seu circuito pode receber, visando proteger tanto os aparelhos quanto o circuito como um todo. Tudo tranquilo? Agora a gente precisa aprender a instalar esse seu dispositivo. Então, galerinha, é o seguinte: para descobrir qual o valor do disjuntor ou do fusível que você precisa, é necessário descobrir o valor da corrente total que o aparelho usa ou que o circuito como um todo, irá receber. Para isso, nós usamos o nosso conhecimento básico de associação em série, paralelo e aquelas equaçõezinhas famosas que permitem calcular a corrente. Por exemplo, uma delas é a famosa lei de Ohm, aquela V igual a R vezes I. Você ri, não é isso? E a gente pode escrever então a corrente como sendo a razão voltagem pela resistência elétrica. Lembrando que a voltagem usa-se em volt, a resistência usa-se em
ohms e I é a corrente em ampere. Através dessa relação, a gente consegue descobrir a corrente. Mas pode aparecer de o circuito te fornecer, por exemplo, a potência do aparelho. Aí a gente vai usar aquela relação P igual V vezes I. Potência é voltagem vezes o valor da corrente, de forma que a gente consegue descobrir o valor da corrente pela razão entre a potência e a voltagem. Lembre que a potência ela vai ser medida sempre em watts e a voltagem vai ser medida em volts. Cuidado, potência, watt, voltagem, volt. Tudo beleza? Como que eu sei qual equação eu tenho que usar? Olha para os dados que o exercício te fornece. Forneceu voltagem e resistência, usa a lei de Ohm. Forneceu potência e voltagem, usa a equação da potência. Vamos ver um exemplinho aqui como é que fica isso, né, pra gente conseguir aplicar. Galerinha, então tem uma questão que caiu no Enem, que ela fala o seguinte, que tem um chuveiro instalado numa rede elétrica de 110 volts, e esse chuveiro tem 3 posições. Na posição verão, ele fica com 2.100 watts de potência, na posição primavera, 2.400 watts, e na posição inverno, 3.200 watts. E ele te pede para achar um fusível, né, ou disjuntor, adequado para que o chuveiro possa ser utilizado nas 3 posições. Como que a gente faz para resolver uma questão desse tipo, tá beleza? Olha, quais são os dados fornecidos pelo enunciado da questão? Eu tenho uma voltagem de 110 volts e eu tenho vários valores de potência. Eu tenho uma potência, né, de 2.100 watts, eu tenho uma potência de 2.400 watts e eu tenho uma potência de 3.200 watts. O chuveiro tem que ser instalado de forma que em qualquer época do ano ele funcione, a não ser que você queira trocar de disjuntor cada vez que você precisar mexer na chave do chuveiro. Então eu acho que é bem tranquilo, né, a gente pensar que se é para dimensionar, vamos dimensionar para maior corrente, que aí todo o resto vem como consequência direta, né? O chuveiro que está preparado para funcionar no inverno também vai funcionar no verão e na primavera. Qual equação que eu vou usar? Olha, se me deu potência e me deu voltagem, eu vou usar a equação que relaciona potência com voltagem. A corrente elétrica, portanto, vai ser a potência dividido pela voltagem. Confere, como já está tudo no sistema internacional, é só fazer a continha. Então fica 3.200 watts de potência dividido por 110 volts de tensão elétrica. Isso daqui dá 29,9 aproximadamente, né, ampere de corrente. Nesse caso, então, qual que é o valor da corrente elétrica que eu vou escolher para mim poder utilizar? Eu vou sempre pegar, quando for dimensionar um circuito, o valor mais próximo acima da corrente, sempre arredondando para cima. Tudo beleza? No caso dessa questão, então, vai dar qual resposta? Letra B. Um ampere, um disjuntor ou um fusível de 30 ampere resolve o nosso problema. Tranquilão? Agora vamos dar uma olhada num outro exemplo de uma questão que caiu lá pro Enem da PPL 2014, né, dos privados de liberdade, que ela me dá um circuito elétrico com uma bateria de 12 volts e fala que você tem, né, uma resistência elétrica de 12 ohms instalada, uma lâmpada de 6 watts e um alto-falante que passa por ele uma corrente de 1 ampere. E ele quer um fusível, tá? Que vai trabalhar com uma corrente até 20% maior que a corrente nominal. Qual é o valor em ampere da corrente máxima que o fusível pode receber? Aqui é importante você reparar o seguinte, que o fusível ele está em série com todos os aparelhos do circuito. Ele está em série com a resistência, ele está em série com a lâmpada e ele está em série com o alto-falante. Isso quer dizer que a corrente que passa no fusível é a soma das 3 correntes que passa por cada um, né? A soma das correntes que passa por cada um dos meus aparelhos. Então, no caso, quando eu tenho um circuito em paralelo, a gente sabe que cada aparelho funciona como se tivesse a própria corrente elétrica. E cada um funciona como se tivesse essa bateria de 12 volts sozinha para ele. Dessa forma, como que eu vou fazer? A corrente que passa pelo fusível é a soma das 3. Então, eu preciso de um fusível que suporte a corrente que seja a soma dessas 3. Nesse caso, qual é a equação que eu tenho que usar? Olha, em cada caso, né, a gente vai precisar de uma diferente. No caso da resistência R, eu sei que ela está numa bateria de 12 e eu sei que ela tem 12 ohms de resistência elétrica. Então eu posso usar a lei de Ohm. A corrente que passa ali na resistência de 12 volts vai ser V sobre R. A voltagem que ela está submetida a 12 volts, a resistência 12 volts, cancela, corta, isso dá um total de 1 ampere. Agora vamos ver na lâmpada ali de 6, né?
watts de potência. Na lâmpada de 6 watts já é mais interessante usar outra relação, P sobre V. Por quê? Porque ele me deu a potência e eu sei que ela também está ligada, né, na bateria de 12 volts. Lembrando, todos os aparelhos estão ligados em paralelo. Então eu tenho uma potência de 6 e eu tenho uma voltagem de 12, o que me fornece uma corrente então de meio ampere. Dessa forma, repara o seguinte, a corrente que passa no alto-falante já foi dada, né? Então eu não preciso mais fazer contas com nenhum tipo de conta. É só eu analisar o seguinte, qual que vai ser o valor da corrente total que passa pelo fusível? Eu tenho a corrente, né, de 1 ampere, que é a corrente da minha resistência. Eu tenho a corrente de meio ampere, que é a corrente da minha lâmpada, e eu tenho a corrente que foi dada explicitamente no enunciado de mais 1 ampere, que é a corrente fornecida para o meu alto-falante. Qual que vai ser então o valor da corrente total? Matemática avançada, 1 com meio, 1,5, com mais 1, 2,5 ampere. Só que aí você tem que tomar um cuidado, que é o seguinte, o exercício diz que quer um fusível que funcione com 20% a mais do que a corrente total do circuito. Então você tem que pegar esse valor de 2,5 e multiplicar e fazer um acréscimo de 20%. Como que vai ficar então? Corrente final é igual a 2,5, acréscimo de 20%, você multiplica por 1,2. Multiplicando isso daqui por 1,2, você vai ter uma corrente final, né, com acréscimo de 20% igual a uma corrente igual a 3 amperes. Tudo beleza? Aí você soma aí 3 amperes, assim, tá maior do que a corrente total do circuito. Não vai estragar os aparelhos, não? Não, esses aparelhos são feitos com uma margenzinha de segurança, né, e tudo mais. No caso, pode colocar os 3 amperes que não vai dar problema para você. Então, gabarito letra E, ok? É muito importante aprender a fazer esse dimensionamento de circuitos, porque é muito fácil, é muito tranquilinho e cai bastante. É o tipo de coisa que o Enem gosta muito. Então, galerinha, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, coloca aí. Vai lá no Facebook, www.facebook.com/canal Tudo Enem, curte a gente, compartilha, fica de olho nas publicações. Vai lá no YouTube também, www.youtube.com/canal Tudo Enem, que tá saindo vídeo direto e sempre tem coisa bacana, ok? Aquele abraço, bons estudos e bora estudar, cambada!